Então vamos dividir essa nossa conversa em duas grandes partes. Uma dedicada aos antecedentes históricos dos direitos humanos e outra à atualidade. A tese que quero defender é a seguinte: os direitos humanos são modernos. Não há direitos humanos na Antiguidade nem na Idade Média, embora o conceito de cidadania já existisse na Grécia, em Roma, e a filosofia, sobretudo as filosofias estoicas e o próprio cristianismo já tivessem elementos que são muito próximos da concepção moderna dos direitos humanos. Os direitos humanos são direitos modernos porque são direitos subjetivos. A partir do século XVI, XVII, surge contemporaneamente ao surgimento da nova sociedade moderna, da transição do feudalismo para o sistema capitalista, surge a ideia de que os direitos são faculdades e poderes dos sujeitos sobre si mesmos, suas ações e seus bens. Então, os titulares de direitos não são mais unicamente o imperador e o papa e toda a hierarquia social da Idade Média, mas são os cidadãos. Se na antiguidade os súditos tinham mais obrigações do que direitos, na modernidade o Estado tem obrigações e os cidadãos têm direitos a exigir para o Estado. Podemos simplificar a história conceitual dos direitos humanos em três grandes movimentos históricos. É claro que se trata de uma história conceitual, não de uma história social. É uma história das ideias, dos conceitos, que depois tem que ser verificada e confrontada com a história social. Mas nós aqui vamos fazer nesse momento essa história conceitual. Utilizando as três grandes palavras de ordem da Revolução Francesa e simplificando para fins didáticos, podemos dizer que a história dos direitos humanos gira ao redor desses três grandes conceitos, que são a liberté, l'égalité e a fraternité, que são respaldados por as três grandes tradições da filosofia política moderna: o liberalismo político, o socialismo, nas suas várias versões, e o cristianismo social, a doutrina social da Igreja Católica e também, em geral, a influência cristã. Essas três grandes tradições da filosofia política moderna dão sustentação às três gerações de direitos. Os direitos de liberdade, que são os direitos civis e políticos, chamados de primeira geração, os direitos econômicos e sociais, de segunda geração, e os direitos de solidariedade da terceira geração, que pressupõe uma nova ordem política internacional nas relações entre os povos. A Declaração Universal de 1948 tem essa grande vantagem, essa grande característica de unificar as três tradições numa única declaração. Foi a tentativa mais ousada que tivemos na história da humanidade de criar um documento que unificasse pelo menos as três grandes tradições do Ocidente, porque a declaração foi claramente uma iniciativa do mundo ocidental. Então, reunir em uma única formulação as três tradições, de maneira que a Declaração de 48 amplia os direitos civis e políticos, que antes estavam restringidos para todos os indivíduos, reconhece os novos direitos econômicos, sociais e culturais da tradição socialista e introduz, assim, potencialmente, em forma ainda embrionária, os direitos de solidariedade da ordem internacional. Esse acordo, porém, foi precário, porque logo depois aconteceu a Guerra Fria, que congelou, de alguma maneira, esse acordo prático internacional. E, de fato, quando em 1966 se tratou de transformar esses princípios éticos universais da Declaração em princípios jurídicos, todo mundo sabe que não foi possível assinar um pacto conjunto, mas foram criados dois pactos
separados. Os países do bloco soviético e socialista não assinaram os pactos de direitos civis e políticos, e os países, muitos países do bloco capitalista, entre eles os Estados Unidos, não assinaram o Pacto de Direitos Econômicos e Sociais, não reconheceram o status de direito ou de direitos aos direitos econômicos e sociais. Foi feita, porém, depois do fim da Guerra Fria, uma grande tentativa de unificar essas concepções com a Declaração de Viena de 1993, que teve o grande mérito de proclamar a indissociabilidade, a indivisibilidade, a unidade substancial dos direitos, tanto civis e políticos, ou de liberdade, quanto econômicos e sociais de igualdade, como os novos direitos que estavam surgindo, o direito ao desenvolvimento, o direito à paz, o direito ao meio ambiente, que são a terceira geração de direitos que surgiram no momento em que as questões internacionais assumiram uma grande relevância. Com isso, nós terminamos essa sumária reconstrução da história conceitual dos direitos humanos e vamos chegar para a contemporaneidade, para traçar as linhas principais, os problemas, as contradições, os elementos principais que, do ponto de vista da filosofia, são importantes no debate atual sobre os direitos humanos.